Olá, tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Seja bem-vindo à Rede Noronha. Meu nome é Jefferson Noronha, eu sou pesquisador da rede, pesquisador, pregador e palestrante. A Rede Noronha está no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também no YouTube. O intuito da Rede Noronha é estar falando a respeito de teorias de origens, cosmovisão, dentre as muitas, a cosmovisão cristã, e também a gente sempre está falando sobre o autoconhecimento. Eu sou um dos propagadores da teoria do design inteligente. Meu nome é Jefferson Noronha, como eu falei, mas eu sou conhecido no meio como Noronha Pesquisador. O pessoal chama de Noronha, né? Faço parte da Associação Brasileira do Design Inteligente, que tem vínculo, né, com o Dr. Marcos Eberlin. Ele é o nosso presidente da Associação Químico Brasileira, né? Ele organiza os eventos da TDI Brasil. No Brasil, fora do Brasil, e o lugar que a gente sempre se reúne todo ano é na Faculdade Mackenzie, na Universidade Mackenzie, em São Paulo, capital. Eu vou estar fazendo um vídeo para compartilhar alguma coisa sobre o design, sobre essa teoria de origens que é a TDI. Eu vou estar falando a respeito de design inteligente, perguntas e respostas. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Os ateus, os agnósticos, que gostam da teoria da evolução, que gostam da teoria do Big Bang, eles criticam muito a TDI. Mas será que a crítica deles tem embasamento, tem fundamento? Então eu vou estar discorrendo aqui algumas perguntas a respeito do designer inteligente e eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo. Pode ser que ele seja um pouco exaustivo, mas eu tenho certeza que você vai assim entender muitas coisas que as pessoas falam e não dão explicação. Então, tudo aquilo que você ouvir, você tem que avaliar, você tem que procurar, buscar, pesquisar, se informar para ver se aquela notícia, aquela informação, aquele conhecimento que você recebeu é verídico, é verdadeiro. Perguntas e respostas a respeito da teoria do designer inteligente. Perspectiva de um cientista da teoria do designer inteligente. Primeiro, design inteligente é a religião disfarçada, que muita gente fala, né? Fala que o design inteligente é o criacionismo disfarçado. O design inteligente não fala de Bíblia, não fala de nada de criação, não cita texto bíblico. O design inteligente é uma teoria minimalista, é uma teoria de detectação. Ela detecta informações inteligentes no universo e na vida. Design inteligente é religião? Resposta: não. O design inteligente é uma inferência científica que investiga se certos padrões da natureza indicam uma causa inteligente. Ele utiliza o mesmo tipo de raciocínio empregado em arqueologia. A arqueologia ela detecta artefatos através de estudo, pesquisa, né, em sítios arqueológicos. O arqueólogo vai lá, ele acha artefato, ele acha qualquer coisa, então ele detecta através daquele artefato que houve ali uma ação inteligente. Ciência forense de pesquisas criminalísticas. Ela diferencia acidente de ação intencional. Também tem ações inteligentes. Criptografia, identificar códigos, né? A gente sabe que o DNA é um código. Então, por trás do DNA, o que tem? Tem um acaso, tem processo cego ou tem uma mente inteligente? E também o projeto 7, que busca por sinais de inteligência no espaço, né? O projeto 7, que quem estuda astronomia, né, astrobiologia, sabe, né? O Carl Sagan, que é o tão famoso introdutor desse projeto 7. Então, a teoria do design inteligente não é religião. Se você está falando que religião, você está mentindo, você é mentiroso. A mentira na parte moral é ruim, na parte social também é ruim. A pessoa mentirosa, ninguém dá crédito para ela. Então, design inteligente é religião disfarçada? Não. O design inteligente é uma inferência científica que investiga se certos padrões da natureza indicam causa inteligente e ele utiliza o mesmo tipo de raciocínio empregado na arqueologia, na ciência forense, na criptografia e também no projeto 7. Tem um biólogo que fala designer de mente. Então, tudo que você fala do design, você fala também da arqueologia, da ciência forense, da criptografia e do projeto 7. É um biólogo aí famoso, né, do YouTube, ele fala designer de mente. Então, sem conhecimento de causa nenhuma, né? Só fala com ataque. Isso é ataque, isso não é de refutar. Não é em contrapartida aquilo que o design propõe. Segundo, o design inteligente tenta provar Deus? Resposta: não. Ele detecta projeto, não identifica o projetista.
a identidade do design pertence aos campos da filosofia, teologia e metafísica. Deus, sendo espírito, não é empiricamente detectável, mas uma mente inteligente é uma explicação filosoficamente plausível para a origem da informação na biologia e do ajuste fino na cosmologia. Ou seja, a biologia está lá pedindo explicação e a cosmologia também, através do ajuste fino do universo. Qual é a inferência mais plausível para nós, que somos pesquisadores de teoria da origem? Eu sou do design inteligente, para mim é uma mente inteligente, né? No cosmos, na vida, na biologia. Então, o design inteligente tenta provar Deus? Não, ele não prova, ele detecta ações, mas ele não fala. Ele detecta design, ele detecta desenho, mas não fala quem é o desenhista. Então, se você fala isso, você está mentindo, né? Quem muito fala são os ateus e os agnósticos. Terceiro, o DNA não é só química? Uma pergunta. Não, o DNA carrega informação codificada, instruções funcionais e sistema de leitura e tradução. Assim como o computador depende do software, o DNA depende da informação prévia. Um livro não se escreve sozinho, ou se escreve, e o genoma é funcionalmente mais complexo do que qualquer biblioteca humana. Então, o DNA, todo ser humano tem um DNA, os animais têm o DNA, tá aí na vida, né? Então, ele não é só química. O DNA carrega informação codificada, o que precisa de uma mente para codificar, né? Instruções funcionais e sistemas de leitura e tradução, assim como o computador depende do software. Já viu o computador funcionar sem software? Todo mundo tá aí, eu tenho o meu aqui no notebook, meu menino tem que trabalha, outro menino tá jogando. Então, se não tiver o sistema operacional, não funciona o computador, é só lá, tá ali, periférico. Então precisa do sistema operacional. Uma coisa o DNA. Como que o DNA, como que a letra do DNA está ali, aquele código está ali? Porque tem um programador desse DNA. Um livro não se escreve sozinho, nunca vi. Alguém já viu um livro se escrever sozinho? É um escritor, né? É a mente inteligente do escritor que escreveu, seja poesia, seja filosofia, seja ciência, seja teologia, mas é uma mente inteligente que escreve um livro. O livro não se escreve sozinho, mesma coisa do DNA. Aquela letra apareceu sozinho, pô, vamos pensar, gente, vamos parar a pensar, colocar essa cachola para funcionar. 4. Mas a evolução, ela não explica tudo? Explica adaptação e variação, não origem da informação genética. A seleção natural, ela seleciona, preserva, elimina, mas não cria nova informação funcional. Mutações são majoritariamente neutras, deletérias ou destrutivas. Exemplo empírico, né, de que a evolução explica tudo. Ela não explica, né? Tentilhões de Darwin, os tentilhões de Darwin, desde 1859 que Darwin foi lá, observou, né? Eles continuam sendo tentilhões. Não evoluiu para nada os tentilhões, continuam sendo, como a girafa, o macaco continua macaco, o homem continua homem. Então a gente precisa entender. Todo biólogo precisa entender. Se eu não sou biólogo, eu estudo biologia, mas gosto demais de biologia. Tanto é que quem gosta e estuda acaba aprendendo. Então eu conheci já os mecanismos, né, da evolução. Então, só que não evolui para nada, são mecanismos, simplesmente explicações. Explica a seleção natural, explica mutações, explica a especiação, né, que é a variação dentro da mesma espécie. No caso aqui que eu citei, os tentilhões de Darwin, ele viu que os bicos dos tentilhões davam uma crescidinha e depois voltava. Então isso daí é variar dentro da mesma espécie. Não evoluiu, os tentilhões não evoluíram para nada, continuam sendo tentilhões. Desde 1859, que Charles Darwin foi lá para a Ilha Galápagos, observou isso em alguns, a variação dentro de algumas espécies, mas é variação, não existe, não foi observado empiricamente a macroevolução. Tanto é que tentilhões continuam sendo tentilhões. Uma próxima pergunta: o acaso pode gerar informação? Não há evidência empírica disso. Em toda experiência conhecida, informação funcional sempre vem de mente. A geração espontânea foi cientificamente refutada no século XIX por Louis Pasteur. Conhece Louis Pasteur? Então ele refutou a geração espontânea.
a biogênese, que fala que vida só pode vir de outra vida. O inanimado, o inorgânico, a matéria não pode produzir vida. Isso é um fato científico. Não tem com que brigar com isso. Isso é uma realidade observada, empírica, né? Eu discuto todo dia com a inteligência artificial, então, com os ateus, mas não tem para onde eles ir. O acaso não pode gerar informação. A matéria não gera informação, não gera vida. Sexto, complexidade não surge naturalmente. Complexidade bruta, sim, mas complexidade especificada e funcional não sem inteligência. Exemplo, uma avalanche cria complexidade. Uma biblioteca funcional exige projeto. O design inteligente é anti-ciência? Não. Ele aplica a observação, inferência casual e detecções de padrões. É uma hipótese científica de detecção, ou seja, identificar designer, desenho, informação, né? Onde que não tem informação? Numa caneca tem informação, tem o meu nome aqui que foi escrito por um designer, todo o trabalho cerâmico aqui, né, de uma pessoa que fez a caneca, né, tem informação. Então como que a gente detecta? Como eu falei do artefato do arqueólogo, né? Contra essa caneca que nós estamos no século 21, em 2025, vamos supor que essa caneca vai ser descoberta lá daqui 2150. Teve na mesa de um palestrante chamado Noronha, então vão identificar o Noronha. No futuro, através de identificação, né, de ações inteligentes, vão identificar, principalmente se tiver um nome aqui, Café com Noronha. Ai, ai. Então, é uma hipótese científica de detecção, como a teoria da evolução é uma hipótese explicativa, que eu acabei de falar, que a teoria da evolução, como teoria, como hipótese, ela explica. O que ela explica? Ela explica a seleção natural, ela explica mutações, ela explica especiação. Ela não consegue explicar macroevolução, né? Que na verdade não é uma evolução. Porque a seleção natural, ela trabalha com informação já existente, ela reorganiza, ela não cria nova informação. Por isso que uma espécie não vira outra espécie. Como essa galera aí quer, né? Que é um dogma isso, né? Não passa de um dogma, né? O acaso pode gerar, eu já li isso aqui, né? Complexidade surge. O design inteligente é anti-ciência? Não. Ele aplica observação, inferência casual e detecções de padrões. É uma hipótese científica de detectação. Uma teoria, como a teoria da evolução, é uma hipótese explicativa. 8. Isso não é o Deus das lacunas? Não. É inferência por padrão conhecido, por causa adequada e por evidência positiva. Onde há código, vemos ação mental, não acaso. Então, é o Deus das lacunas, não consegue explicar, né? Não tem método, não consegue explicar o Deus das lacunas. É fácil falar isso. Vem ler aqui, vem estudar, vem pesquisar. Pega aí, vai lá na TDI, se inscreve lá na Associação Brasileira do Design Inteligente, fica recebendo da sopa ideológica aí do YouTube, da internet, todo tipo de informação e acaba escolhendo, né? Em vez de observar a ciência empírica, né? A ciência é observável, a ciência não é dos teístas nem dos ateístas. Ela é observável e empírica. E nós temos, como pesquisador, seja de cosmovisão que for, seguir as evidências, não o meu gosto, colocar o meu gosto, a minha preferência na frente de uma evidência. Aí você tá sendo dogmático, você está usando a filosofia para interpretar a ciência, totalmente errado. Então não é o Deus das lacunas, né? Isso é o Deus das lacunas? Não, é inferência por padrão conhecido, causa adequada e evidência positiva, onde há código vemos ação mental, não acaso, né? Não processos cegos. Por que tantos rejeitam essa ideia, né? A gente pesquisa no Google lá, TDI, Teoria do Design Inteligente, aí o próprio Google, né? Porque ali a maioria do pessoal é naturalista, né? Pseudociência. Será que a TDI é uma pseudociência mesmo? TDI, Teoria do Design Inteligente. Design inteligente, informação, desenho inteligente. Você tem que parar pelo nome, né? Pelo nome a gente já tem uma base, uma estrutura, um entendimento, uma percepção. Por que tantos rejeitam essa ideia? Porque ela desafia o naturalismo filosófico, que já tomou conta da academia, está aí nas universidades, né? Que não aceita. Pô, universidade quer dizer pluralidade.
diversidades de conhecimento, de estudo, de pesquisa. Então, como que pode ter um modelo só? Um modelo só dominar a academia, dominar a maioria dos pensamentos, né, na biologia? Por que tantos rejeitam essa ideia do design inteligente? A TDI abre o debate, quebra o monopólio teórico, aponta limites reais da biologia evolutiva clássica, que está aí depois de Darwin, né? Falam que essa teoria de Darwin, né, caiu no colo dos ateus, porque eles não tinham teoria, né? Não tem até agora, a verdade é essa, né? Tanto é que Charles Darwin era teólogo. Georges Lemaitre, da teoria do Big Bang, era padre teólogo também, criacionistas. Qual é o ponto central? Onde há código, linguagem, engenharia, propósito funcional, há inteligência por trás. Grave isso. Qual é o ponto central? Onde há código, linguagem, engenharia, propósito funcional, há inteligência por trás ou não. Eu dei o exemplo outro dia que eu estava trabalhando na fábrica da Santa Helena, no grupo Votorantim, na cidade de Votorantim, e tem o forno que fica virando, né? E ali não pode parar, se parar é prejuízo de milhões. E eu trabalhei ali embaixo do forno, na parte de fazer limpeza na graxa, coloquei uma roupa toda especial, né? E não conseguiu, ficou parado, deu prejuízo ali. Teve que vir o engenheiro que projetou da Alemanha. E ele veio ali, colocou umas informações e o forno começou a rodar, virar novamente. Então é isso. Então, por trás de código, de linguagem, de engenharia, propósito funcional, há inteligência por trás. Ou não há por trás de um óculos, por trás de um relógio, por trás de uma caneca, por trás de um notebook, por trás de um celular. Não há inteligência, né? Se autoproduziu. Tudo isso aí que eu citei aqui, relógio, notebook, celular, caneca, se autoproduziu. Tudo se autoproduziu. Meu Deus, como é fácil entender isso, né? Fácil entender, né? Para quem quer escolher, para quem não está observando a ciência, duro é observar. Aonde que você observou isso aqui se autoproduzir? Aonde você observou um relógio se autoproduzir? É mente por trás. Você acha que do universo, do arranjo, da complexidade, do ajuste fino, do sistema solar, da rotação da Terra, da vida biológica, não tem inteligência? Não tem inteligência, meu Deus do céu, né? Ai, só Deus na causa, meu. Por que rejeita essa ideia? Porque fazem escolhas, em vez de estarem observando a ciência, né, empírica, estão fazendo escolhas aí naturalista, filosófica, né, do materialismo filosófico. Qual é o ponto central? Aqui eu acabei de ler, né? 11. A ciência exclui Deus? Não. Isso é uma decisão filosófica, não científica. Eu fico falando tudo de ciência, né? A ciência dominou tudo, agora é tudo ciência, vamos falar só de ciência. E a ciência, ela não exclui Deus. A ciência, como diz o Max Planck, nós estamos tentando desvendar um mistério do qual nós mesmos fazemos parte desse mistério. A ciência não tem todas as respostas. Entrou o cientificismo que virou filosoficamente o pensamento religioso, dogmático, que a ciência vai responder tudo, a ciência tem todas as respostas. Não tem. A ciência exclui Deus? Não. Isso é uma decisão filosófica, não científica. Como nós estamos vendo que a teoria do design inteligente é uma teoria científica, ela não exclui Deus, ela aponta para uma mente inteligente, ela não fala quem é essa mente inteligente, mas ela aponta que há inteligência, há ações inteligentes no universo e na vida. O que é o designer? O que o design inteligente propõe? Que a vida exibe projeto racional, arquitetura informacional e complexidade dirigida. O que o design inteligente propõe como teoria? Que a vida exibe projeto racional. Eu acabei de citar aqui todo o universo, sistema solar, a vida, o 21% de oxigênio no ar, a camada de ozônio, né, o campo magnético da Terra. Não tem racionalidade aí, meu Deus, é tudo cego isso daí? Meu Deus do céu, que ciência que é essa? Arquitetura informacional, informação através de uma arquitetura, de um projeto, né? Daquilo que está estruturado. Complexidade dirigida. Meu Deus, olha o nosso sistema, né? O sistema digestivo, o sistema nervoso, o sistema respiratório, todo tipo de sistema que o corpo humano tem. Então é uma complexidade dirigida. Isso obriga alguém a crer? Não. Obriga alguém a
Pensar, seja ateu, agnóstico, teísta, budista, tralalá, qualquer pessoa nesse planeta inserido. Então, isso obriga alguém a crer? Não. Obriga alguém a pensar. Então, as teorias de origem, as hipóteses, os modelos, obriga você a pensar. Não é só a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, a teoria do design inteligente obriga você a pensar. Você não quer pensar. Ou você não quer usar a sua inteligência, né? Só quem não usa inteligência não pensa, né? Penso logo existe, né? Descartes que falou. Eu tô concluindo que muita gente aí nessa área de pesquisa não está pensando. Descartes está até envergonhado no seu túmulo. Se você pensa, você existe. Agora, você não quer pensar? Principalmente de uma maneira inteligente? O acaso. O acaso explica o universo? Não. Explica é dizer foi sorte. Uma sorte grande, como Stephen Hawking, né? Um dos físicos aí que já morreu, partiu. Eu não sei para onde que ele foi, né? Nem me interessa saber. Eu sei que ele falou um monte de coisa, como cientista. A turma pensa que todo cientista, aquilo que ele fala, é científico. Não, há frases científicas e há frases de cientista. Esse Stephen Hawking falou muita asneira. Uma das asneiras que ele falou, que o ajuste fino do universo é uma grande sorte, é uma loteria, né? A mega sena da virada, né? Então, o universo é uma mega sena, é uma sorte. Meu Deus, como que pode um cientista tão inteligente? Porque há muitos cientistas, na realidade, eles são péssimos filósofos. Você entender isso? O acaso explica o universo? Não, explica é dizer foi sorte. Explicar por acaso é abandonar o método científico. O método científico está aí, que depende de informação, de inteligência. Que método que é esse que não tem inteligência? Não tem informação? Qual é a pergunta final? A vida parece acidente químico ou assinatura de uma mente? Né? Da Vinci foi lá, fez a Mona Lisa, fez várias obras de artes, né? Quadros. Tem assinatura lá, Leonardo da Vinci. Aí a gente olha para o universo, para o sistema solar, para a Lua, para as estrelas, para as galáxias, né? Para o planeta Terra, um planeta santuário, que tem vida ajustada, não tem uma assinatura, né? Acidente químico ou assinatura de uma mente. É assinatura de uma mente. O que eu faço tem a minha assinatura. Meu nome é Noronha, tá aí nas minhas redes, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu através da minha mente, eu construo, né? Como que fala? Eu crio. Então, é do Noronha. Então, o universo foi criado por alguém. Por quem? Por uma mente inteligente. Está aí a assinatura dela no cosmos e na vida. Conclusão científica em linguagem direta. A ciência detecta projeto em qualquer outro campo. Só na biologia se proíbe a conclusão, né? A biologia é a rainha da ciência. Não é a rainha da ciência. A biologia é uma área do saber, da área científica, como existe a química, como existe a cosmologia, como existem várias outras áreas, né? A história e tantas outras. Como que eu costumo dizer, uma cosmovisão que não tem teologia, filosofia e ciência entrelaçadas é uma cosmovisão manca. Então isso é muito sério, a gente tem que parar, pensar, né? Conclusão científica. Em linguagem direta, a ciência detecta projeto em qualquer outro campo. Só na biologia se proíbe a conclusão. Isso não é ciência, é filosofia disfarçada de neutralidade. Então vamos tomar cuidado, porque a gente está tratando com ciência. A ciência ela é laica, ela é empírica e observável. Ela não pertence para nenhum ramo do saber. Ela simplesmente interpreta, né? Ela detecta, ela é observável. Aquilo que não é observável não é ciência. Eu querendo, você querendo, seja Stephen Hawking, seja Richard Dawkins, seja qualquer pensador, seja biólogo Henrique, seja Miranda, seja Pirula, seja Marcos Weber, seja Kelson Mota, seja quem for, William Dembski, Steve Meyer, né? Seja o Michael Behe, seja lá quem for, Noronha, seja lá quem for, Jadson, né? Seja lá quem for. Então, isso não é ciência, é filosofia disfarçada de neutralidade. Então, você está colocando a sua cosmovisão na frente da ciência. A briga nas interpretações é de cosmovisão. Não é ciência, a ciência não pertence para ninguém, a ciência está lá, ela é observável, né? Ela fala o que é e o que não é. Você está observando fisicamente,
está conseguindo enxergar empiricamente, então é ciência. Não enxergou? A macroevolução para mim não é ciência, é um dogma, é uma crença naturalista de ateus, de agnósticos que acreditam na teoria da evolução. Como eu falei, o mecanismo da evolução está aí, que não é evolução na realidade, é um mecanismo, né? É uma explicação para o funcionamento da vida biológica. Seleção natural, mutações e especiação. Não tem macroevolução, né? Tentilhões de Darwin, estamos em 2025, né? Agora é 15 horas e 56 minutos, eu estou gravando esse vídeo. Os tentilhões de Darwin ainda continuam sendo tentilhões. Beleza? Foi então uma colocação minha, né? Eu sou pesquisador da TDI, eu estudo também a teoria da evolução, por isso que eu falei bastante sobre o mecanismo, né? E também eu estudo o criacionismo bíblico e também a teoria do Big Bang. E foi aí Design Inteligente, perguntas e respostas, perspectiva de um cientista da teoria do designer inteligente. Beleza? Legal? Acompanhe o Jefferson Noronha na Rede Noronha. YouTube, Facebook, Instagram e também o WhatsApp. 4 em 1. E o Noronha tá aqui. Legal?